O cheiro salgado do mar misturava-se ao aroma doce e intenso das flores de hibisco que Helena usava para decorar sua pequena barraca na praça. Lia, sua filha de 7 anos, com os cabelos loiros e despenteados pelo vento, ajudava a arrumar os delicados colares de conchas e pedras, seus dedos pequenos e ágeis, movendo-se com uma destreza surpreendente. Os pingentes, feitos com as mãos calejadas de Helena, brilhavam sob o sol da tarde, reflexo de uma luta árdua por sobrevivência. Helena observava a filha, um nó apertando-lhe o peito. Lia era sua razão de ser, sua força e sua fragilidade. O sorriso da menina, mesmo em meio à pobreza, era o único raio de sol que conseguia romper as nuvens escuras de sua vida. Mas a sombra do passado, a lembrança do divórcio conturbado com Vítor, pai de Lia, pai de todo o seu sofrimento, persistia como uma ameaça constante. Vítor, o homem que a havia deixado sem nada, a havia levado a essa vida simples, a essa luta diária. A cada peça vendida, era como se Helena estivesse recompondo os pedaços de sua alma partida. O movimento suave das ondas quebrando na areia próxima era um sussurro constante de lembranças. Lembranças dos tempos em que a vida era um luxo, um presente, não uma batalha. Lembranças da casa aconchegante, do jardim florido, de um amor que se transformara em veneno, o veneno do egoísmo, da ganância e da crueldade de um homem que nunca amara de verdade. Lia, percebendo o olhar distante da mãe, aproximou-se, seus bracinhos envolvendo o pescoço de Helena em um abraço apertado. "Mamãe, está triste de novo?" perguntou com a voz baixa e doce, seus olhos azuis refletindo a preocupação infantil. As lágrimas de Helena ameaçavam transbordar. Ela apertou a filha contra o seu corpo, sentindo o calorzinho reconfortante que só Lia conseguia proporcionar. "Não, meu amor, mamãe está só um pouco cansada", murmurou, tentando disfarçar a tristeza na voz. A mentira era uma defesa, um escudo contra o medo que corroía sua alma, o medo do futuro, do amanhã, do que poderia acontecer a ela e a Lia. O som de passos apressados quebrou a paz da tarde. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um calafrio que nada tinha a ver com o vento fresco que soprava do mar. Erguendo o olhar, ela viu Vítor surgindo entre as barracas, sua figura imponente, seu rosto marcado pela fúria, projetando uma sombra escura sobre a frágil felicidade que ela havia construído com tanto esforço. Seus olhos, frios e calculistas, pararam em Lia. Em seguida fixaram-se em Helena como se estivesse prestes a lhe dar o golpe final. O medo, brutal e visceral, tomou conta de Helena. O medo de perder tudo, tudo de novo. O medo de não conseguir proteger a sua pequena flor do vendaval que se aproximava. E naquele instante, o sol parecia se esconder atrás de nuvens densas e escuras, anunciando a tempestade que estava por vir. O ar ficou denso, pesado como chumbo, enquanto Vítor se aproximava, a sombra de sua presença ameaçando engolir a pequena barraca de Helena. A madeira crua das peças artesanais, normalmente tão confortáveis sob suas mãos, agora pareciam armas frágeis contra a fúria que emanava dele. Lia, agarrada ao seu avental de algodão, escondeu o rosto no pescoço de Helena, seu corpo tremendo como folha ao vento. Vítor, com um sorriso cruel que não alcançava seus olhos gélidos, começou a destruir o que Helena construíra com tanto suor e lágrimas. Suas mãos, grossas e calejadas, jogavam as peças delicadas no chão de areia, misturando-as com a poeira e o sal do mar. Helena tentou intervir, mas ele a empurrou com brutalidade, fazendo-a cambalear para trás. O medo, antes uma ameaça latente, agora era um monstro palpável, sufocando-a. O gosto metálico do pânico invadiu sua boca seca. "Você não vai se safar, Helena." A voz dele sibilava, carregada de ódio e vingança. "Tudo o que você conquistou, eu vou destruir." As lágrimas de Helena escorriam sem parar, misturando-se à poeira levantada pelos objetos quebrados. Ela se sentia impotente, fragilizada, como um barco à deriva em um mar tempestuoso. Sua filha, silenciosa e assustada, era a única âncora em sua alma destroçada. De repente, uma mão forte segurou o braço de Vítor, impedindo-o de prosseguir com sua destruição. Um homem alto, de olhos escuros e penetrantes, se interpôs entre eles. Daniel. Seu olhar, antes carinhoso e divertido, agora emanava uma força calma e imponente que intimidava até mesmo o brutal Vítor. "Pare com isso." A voz de Daniel era baixa,
mas carregada de uma autoridade inegável. Ela não fez nada para você. Vítor, pela primeira vez, parecia hesitar. O olhar de Daniel o desafiou, o silenciou, mas a fúria em seu rosto não se apagou completamente. Você não se mete onde não é chamado, rosnou Vítor, antes de finalmente se afastar, lançando um olhar venenoso para Helena e sua filha. Ainda não acabou, Helena. Assim que Vítor desapareceu entre as vielas estreitas da praça, um silêncio pesado pairou no ar, quebrado apenas pelos soluços abafados de Lia. Helena, trêmula e exausta, sentiu-se desabar. Seu corpo doía não apenas pelas pancadas, mas pela dor profunda que dilacerava sua alma. Daniel se aproximou dela, sua mão estendendo-se para ajudá-la a se levantar. Helena hesitou por um instante, o trauma ainda a paralisando. Mas o medo já não era o único sentimento que a dominava. A gratidão, um fio tênue de esperança em meio à escuridão, a impulsionou para a frente. Obrigada, ela conseguiu sussurrar, sua voz rouca e fraca. Não precisa agradecer, disse Daniel com suavidade, sua voz um bálsamo para suas feridas emocionais. Vamos limpar tudo isso. Ele pegou algumas das peças intactas, limpando cuidadosamente a areia e os estilhaços. Seus movimentos eram precisos, delicados, como se estivesse lidando com algo precioso e frágil. Helena observava-o em silêncio, enquanto a angústia dava lugar a uma confusão desconcertante. A gratidão que sentia por ele era imensa, mas também uma culpa por ter aceitado sua ajuda, sem dizer-lhe a verdade sobre a verdadeira ameaça que pairava sobre elas. Ele voltará, ela murmurou, quase sem fôlego. Daniel assentiu, seus olhos compreensivos. Sei. Mas por enquanto vamos cuidar de você e de Lia. Precisamos de um plano. Ele passou os dedos delicados pelos cabelos finos de Lia, a acalmando com um gesto suave. Helena sentiu um aperto no coração, observando a cena. A ternura nos olhos de Daniel, a calma com que ele tratava a sua filha, a segurança que ele emanava, tudo isso era um contraste gritante com a violência brutal que acabara de presenciar. Aquele gesto, tão simples, tão humano, foi o suficiente para quebrar a barreira que ela havia erguido em volta de seu coração. No meio do caos e da destruição, uma pequena centelha de esperança acendeu-se, uma promessa silenciosa de um futuro incerto, mas que agora, graças a Daniel, não parecia tão desolador. A sombra de Vítor ainda pairaria sobre suas vidas, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena não se sentiu completamente sozinha, e isso em si já era um milagre. Mas havia uma dúvida latente, uma semente de desconfiança que se plantava naquele momento. O quanto ela poderia confiar em Daniel, o quanto ele sabia sobre a sua vida para além daquele momento. A resposta, ela intuía, poderia mudar tudo. O sol da manhã, um dourado suave que banhava a praça em tons de areia e mar, parecia querer acalmar a inquietação que habitava Helena. Lia, com seus 5 anos e uma energia inesgotável, construía castelos de areia perto da barraca, sua pequena voz ecoando entre as ondas quebrando suavemente na orla. Helena observava, os dedos entrelaçados em torno de uma xícara de café ainda morno, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Era um sorriso diferente, ainda tímido, mas genuíno, um reflexo da paz que começava a florescer em seu coração. Uma paz que Daniel trazia consigo como o perfume do mar após a tempestade. Ele chegava quase todos os dias, trazendo consigo um buquê de flores silvestres colhidas na encosta próxima, um gesto simples, que carregava uma ternura que a deixava sem fôlego. Lia o adorava, agarrando-se às suas pernas e contando histórias sem fim sobre seus brinquedos e seus sonhos. Daniel, com infinita paciência, ouvia atentamente, respondendo com um sorriso terno e um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Helena o observava interagir com a filha e um calor reconfortante se espalhava por seu peito. Era um calor que não vinha do sol, mas de uma chama que parecia renascer em seu interior, uma chama que ela pensava estar extinta para sempre. Nos dias que se seguiram, uma rotina suave se instalou na vida de Helena. A barraca, antes um símbolo de luta solitária, transformou-se em um refúgio aconchegante. Daniel ajudava a arrumar as peças, a atender os clientes, a cuidar de Lia, enquanto Helena almoçava. Eram momentos simples, carregados de uma cumplicidade silenciosa que transcendia as palavras. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada, sobre os sonhos de Lia, sobre o trabalho de Helena, sobre as histórias daquela pequena cidade litorânea,
mas principalmente sobre o silêncio que antes preenchia a vida de Helena, um silêncio agora quebrado pela melodia suave da presença de Daniel. Um dia, enquanto Lia brincava na areia, Helena e Daniel compartilhavam um lanche frugal na barraca. O silêncio entre eles era confortável, um silêncio preenchido com a música suave das ondas e o canto das gaivotas. Helena observava Daniel, seu perfil iluminado pela luz do sol, e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a sufocou. Ele era um porto seguro em meio à tempestade de sua vida, um farol de esperança em um mar de incertezas. E então, ela o viu. Um simples ato de casualidade. Um pequeno detalhe que transparecia em uma página da revista de negócios que um cliente havia deixado na barraca, uma revista que repousava sobre a mesa ao lado de seus trabalhos artesanais. Um nome, impresso em letras garrafais, sob uma foto em que um homem sorria para a câmera. Um homem que era a imagem viva de Daniel, Daniel Monteiro. O nome não era apenas familiar. Ele pertencia a um mundo de riqueza e poder que Helena nunca poderia ter imaginado. A xícara de café que segurava em suas mãos tremeu. O calor do líquido agora parecia queimar seus dedos, refletindo a queimação que se espalhava por seu peito. O sorriso se desfez, substituído por uma expressão de perplexidade e medo. A paz que havia se instalado tão recentemente foi substituída por uma onda de inquietação que a deixava sem fôlego. A semente da dúvida havia sido plantada. E agora, ela sabia que essa pequena semente, se deixada crescer, poderia destruir tudo o que ela havia conquistado. Aquele homem, que a havia resgatado do abismo, poderia ser afinal mais um dos seus algozes. A ideia era tão dolorosa quanto um golpe no estômago. O nome Daniel Monteiro a assombrava como um espectro. Era um nome imponente, gravado em letras elegantes na capa de uma revista de negócios. Um nome que ecoava na sua mente, contrastando violentamente com a imagem do homem gentil e carinhoso que conhecia. Aquele sorriso fácil, aqueles olhos que pareciam enxergar a alma. Tudo agora parecia uma máscara, uma elaborada encenação. As mãos de Helena tremiam enquanto segurava o papel amassado. O brilho da imagem de Daniel, sorridente e confiante, parecia zombar de sua ingenuidade. Lia, percebendo a mudança repentina no humor da mãe, aproximou-se cautelosamente. Seus grandes olhos castanhos, reflexo dos de Helena, expressavam uma preocupação infantil, mas profunda. "Mamãe, você está bem?" A voz dela, doce e suave, era um bálsamo, mas não era suficiente para acalmar a tempestade que se formava dentro dela. Helena engoliu em seco, a garganta seca como o deserto. Ela queria explicar, queria dizer a Lia que tudo era um mal-entendido, que seu mundo não estava prestes a desabar, mas as palavras se recusavam a se formar. As lágrimas, presas atrás de uma muralha de dor, ameaçavam transbordar. Ela apertou os dedos contra os olhos, tentando conter o choro, mas a imagem de Daniel, aquele Daniel poderoso, frio e distante, invadia sua mente, obliterando a lembrança do homem que havia compartilhado sorrisos e brincadeiras com sua filha. A visita de Beatriz na tarde seguinte confirmou seus piores receios. A mulher, elegante e imponente, irradiava um ar de superioridade que deixava Helena desconfortável. Seu sorriso era falso, quase cruel, enquanto observava a barraca simples e modesta, o trabalho árduo de Helena à mostra em cada peça cuidadosamente trabalhada. Beatriz não disse nada diretamente, mas o olhar de avaliação, a maneira como passou os dedos levemente em uma das peças de cerâmica, como se estivesse avaliando um objeto descartável, falou por si só. "Daniel me falou muito sobre você", Beatriz disse finalmente, a voz fina e melódica, mas carregada de uma frieza que cortou Helena como um fio de navalha. Uma artesã talentosa, mas um pouco ingênua, não acha? A frase foi um golpe direto no coração. Helena sentiu o sangue esfriar nas veias. Ingênua? Sim, talvez ela tivesse sido. Ingênua ao acreditar que a gentileza e a bondade de um homem rico e poderoso eram genuínas. Ingênua ao permitir que sua esperança, tão faminta, a cegasse para a realidade. As palavras de Beatriz foram um punhal, girando impiedosamente em sua alma. Ela sentiu a dor lancinante da traição, a amargura do engano, a humilhação de ter sido usada. A máscara de Daniel, a fachada de bondade, desmoronava diante dos seus olhos, deixando para trás a imagem de um homem frio e calculista, manipulador e cruel. Uma lágrima solitária escapou, deslizando pelo seu rosto,
e caindo sobre a cerâmica que trabalhava, deixando uma trilha brilhante e salgada. Naquela noite, Helena chorou até não poder mais. O choro era um tormento físico, uma explosão de dor que sacudia seu corpo. Lia, aninhada em seus braços, chorava também. O silêncio entre elas apenas reforçando o vazio que se abria em seu mundo. A esperança, tão recém-despertada, se transformava em cinzas em suas mãos. A confiança, tão lentamente construída, se estilhaçava em 1000 pedaços, deixando para trás um vazio devastador. Aquele homem, que havia prometido um futuro melhor, havia roubado não apenas sua confiança, mas também sua dignidade. E no silêncio da madrugada, enquanto Lia dormia sob seu olhar pesaroso, Helena percebeu que a luta não havia terminado. A batalha contra a pobreza, a luta pela sobrevivência, tudo isso continuava, mas agora se somava a um novo e profundo sofrimento. A dor da traição, o peso da desilusão. O mundo que ela havia construído com tanto esforço, com tanta esperança, ruía sob seus pés. E tudo o que restava era a certeza amarga de que sua jornada estava apenas começando. Um caminho tortuoso, repleto de obstáculos ainda maiores do que ela poderia imaginar. A licença para vender na praça, ela sabia, era o próximo alvo de Vitor. Afinal, ninguém podia tocá-la enquanto estivesse sob a proteção de Daniel Monteiro, certo? Errado. O vento gélido da tarde batia contra o rosto de Helena, levando consigo os últimos resquícios de esperança. A praça, antes um palco vibrante de cores e aromas, agora era apenas um cenário desolado, reflexo da tormenta em seu interior. O cheiro salgado do mar, que costumava acalmá-la, agora apenas acentuava a amargura que lhe inundava a alma. As mãos, calejadas pelo trabalho árduo, tremiam enquanto ela arrumava as últimas peças de cerâmica, seus olhos marejados, refletindo a luz mortiça do sol poente. Lia, com seus 6 anos, observava-a em silêncio, agarrada a um boneco desbotado. O pequeno corpo encolhido, a expressão séria demais para sua idade, era um espelho da angústia materna. Helena tentou sorrir, mas o gesto saiu torto, uma máscara frágil que não conseguia esconder a dor que a corroía por dentro. Cada peça vendida era uma facada em seu coração. Eram pedaços de sua alma transformados em arte, agora sendo trocados por migalhas que mal cobririam suas necessidades mais básicas. Aquele pequeno empréstimo tão difícil de conseguir evaporara como orvalho ao sol, insuficiente para a avalanche de problemas que a atingira. A sensação de impotência era avassaladora, sufocante. O silêncio da praça, quebrado apenas pelo sussurro das ondas, era mais pesado que qualquer grito. Helena sentia cada olhar, cada murmúrio silencioso, como se fossem julgamentos a condená-la à miséria. A vergonha a queimava por dentro, a humilhação de ter que pedir esmolas, de ter que se sujeitar a olhares de pena. Ela, Helena, a mulher forte e independente, agora reduzida a uma mendiga. No final do dia, com as mãos vazias e o coração ainda mais vazio, Helena abraçou Lia, escondendo o rosto no cabelo macio da filha. As lágrimas que ela tanto reprimira explodiram em um torrente incontrolável. O choro era um misto de dor, frustração, medo e um profundo, desolador desespero. "Mamãe vai conseguir, minha filha", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção, mas mesmo ela não acreditava em suas próprias palavras. Ela a carregou nos braços, o peso da criança se misturando ao peso insuportável de suas próprias angústias. Caminhando em direção à sua humilde casa, o som de seus passos soava como o eco de um fracasso retumbante. Cada pedra no caminho lhe parecia uma acusação, cada casa iluminada um lembrete de sua miséria. Enquanto Lia dormia encolhida em seu colo, Helena ficou observando o mar. As ondas se chocavam contra as rochas com a força bruta da natureza, mas mesmo essa força implacável parecia insignificante diante da sua própria fragilidade. A imagem de Daniel, o homem que ela tanto amara e odiara em tão pouco tempo, surgiu em sua mente cristalina e dolorosa. Seu arrependimento, percebeu, era genuíno, mas o ressentimento ainda era uma muralha intransponível. De repente, uma luz fraca surgiu no horizonte, uma estrela solitária rompendo a escuridão. A esperança, ou apenas um último brilho antes da noite eterna? A dúvida a dilacerava, mas num rasgo de resiliência, um fio tênue de força a impulsionou. Ela não desistiria, não enquanto tivesse Lia ao seu lado.
Mas a pergunta permanecia, ecoando em seu coração partido. Como poderia ela, sozinha, no meio de um mar tempestuoso, encontrar a força necessária para navegar até a próxima praia, até o próximo amanhecer? A resposta, ainda nebulosa, pairaria sobre ela durante a noite, como uma sombra ameaçadora, mas também como um fio de esperança, tão fino quanto uma linha de horizonte. A luta, ela sabia, estava apenas começando. A chuva caía em cortinas incessantes, batendo contra a janela como um coro de lamentos. Helena observava as gotas deslizarem pelo vidro, cada uma delas uma lágrima solitária, refletindo sua própria dor. Lia dormia profundamente em sua cama improvisada, um pequeno amontoado de cobertor e inocência no meio daquela tempestade. A pequena não merecia a angústia que pairava sobre elas, um monstro invisível que devorava a esperança com cada hora que passava. Daniel estava lá, à porta, silhueta escura contra a penumbra da noite. Ele não entrava, não ousava. Helena sentia sua presença como um peso na atmosfera, um espectro insistente que a impedia de mergulhar completamente na escuridão. O silêncio entre eles era mais pesado que a chuva, mais sufocante que a falta de ar. Finalmente, a voz de Daniel rompeu o silêncio, rouca, carregada de culpa e arrependimento. Helena, Ela o interrompeu, a voz firme apesar da fragilidade que a consumia. Não, Daniel, não diga nada. Não há palavras que possam consertar o que foi quebrado. Você me mostrou um castelo de areia, bonito e encantador, e eu, boba, acreditei que fosse real. Agora a maré subiu, Daniel, e tudo se desfez. Sua voz quebrou. A máscara de força, tão cuidadosamente construída ao longo de todos aqueles dias de luta, começou a rachar. As lágrimas que ela tanto reprimira agora escorriam sem parar, misturando-se com a água fria que escorria pelas suas bochechas. Daniel deu um passo hesitante para dentro, a chuva que o cobria pingando no assoalho de madeira. Ele estendeu a mão, mas a recolheu antes mesmo de tocar em seu braço. Eu sei que te magoei, Helena. Eu sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas eu preciso que você saiba. A minha intenção nunca foi te ferir. Intenção? Helena riu, um som amargo e sem alegria. Suas intenções eram irrelevantes, Daniel. O que importa são as suas ações. O que você fez. Você me enganou. Você usou a minha vulnerabilidade. E agora aqui estamos. Você, o rico e poderoso Daniel Monteiro, e eu mais perto da ruína do que nunca. Ela se levantou, pegando Lia nos braços. A pequena se mexeu no sono, murmurando algo inaudível. O contato com a filha lhe deu um pouco de força, um fio de esperança entre as trevas. Eu não quero sua ajuda, Daniel. Não quero sua compaixão. Eu quero a minha vida de volta, a minha dignidade, a minha independência. E essas coisas você me roubou. Ele se aproximou novamente, os olhos cheios de uma dor profunda, quase física. Eu sei que não posso rebobinar o tempo, Helena, mas eu posso tentar consertar tudo. Por favor, me deixe te ajudar. Ela se virou pressionando Lia mais perto, como se protegendo de uma nova decepção. Eu não posso mais confiar em você, Daniel. E sem confiança, não há nada. A chuva continuava a cair, incessante e implacável, como uma metáfora da tormenta em seu coração. A pequena mão de Lia, agarrada à sua, era o único consolo em meio ao desespero. A dor era intensa, lacerante, mas em meio ao turbilhão de emoções, uma pequena faísca de determinação ainda brilhava dentro dela. Ela lutaria, ela sobreviveria, mesmo sozinha. Mas a pergunta ecoava em sua mente, fria e implacável, como a chuva que batia sem piedade contra o vidro. Seria ela capaz de superar essa tempestade sozinha, ou a força da maré a arrastaria para o fundo do abismo? A resposta, como Lia em seus braços, ainda estava adormecida, esperando pela aurora de um novo dia, um dia que prometia ser tão incerto quanto a própria tempestade. A chuva caía incessante, um véu cinzento que obscurecia a já escura praça. O vento uivava como um lobo faminto, arrancando folhas das árvores e atirando-as contra a porta de madeira da pequena casa alugada, que agora parecia mais uma gaiola do que um lar. Dentro, Helena abraçava Lia. O corpo da menina tremia sob o dela, um tremor que ecoava o medo que a invadia. O frio não era apenas físico, penetrava seus ossos, congelando a alma. A pequena poupança, o dinheiro do empréstimo, tinha se esvaído como areia entre os dedos. Vítor, implacável como o mar em tempestade, havia conseguido o que queria, a ruína completa, a licença revogada
a barraca desmantelada, a dívida crescendo como uma praga. Helena sentia a terra ceder sob seus pés, a realidade se estilhaçando em 1000 pedaços afiados. A esperança, uma chama fraca que teimava em resistir, agora se apagava, consumida pela escuridão da desesperança. Olhou para Lia. Seus grandes olhos escuros refletiam a mesma angústia, o mesmo medo. A menina, normalmente tão vivaz e cheia de energia, estava quieta, encolhida como um passarinho ferido. O silêncio daquela pequena casa era mais opressivo que o barulho da tempestade lá fora. Era o silêncio do desespero, o silêncio da derrota. Helena sentiu uma lágrima escapar, seguida por outra, e logo um rio de lágrimas quentes escorria pelo seu rosto, misturando-se com a umidade da chuva que penetrava pelas frestas da janela. Cada soluço era um grito silencioso de dor, um lamento pela vida que escapava por entre seus dedos. Mamãe, Lia sussurrou, sua voz fina e trêmula como a brisa fria da noite. O toque suave de sua mãozinha na bochecha de Helena foi a única coisa que a impediu de sucumbir à escuridão total. Lia, sua pequena Lia, a única razão pela qual ela havia conseguido lutar até agora, estava com medo. E esse medo, esse pequeno tremor nas mãos da filha, era mais insuportável do que qualquer dor física. Helena apertou Lia contra o seu peito, respirando fundo para conter os soluços. O cheiro doce e familiar dos cabelos da menina era o seu único consolo, a sua última âncora numa tormenta sem fim. Mas mesmo esse consolo era frágil, efêmero, como a espuma do mar. O futuro se apresentava como um horizonte negro, sem estrelas, sem luz. Onde estaria amanhã? E depois? A pergunta ecoava em sua mente, vazia e sem esperança. Onde encontraria abrigo, alimento para Lia? A imagem de sua barraca, repleta de cores vibrantes e cheiros de areia e mar, parecia um sonho distante, um paraíso perdido para sempre. A ideia de dormir na rua com sua filha a assaltou, e um novo grito de angústia escapou de seus lábios abafado pelo choro. O desespero era um monstro invisível, sufocando-a, esmagando-a sob seu peso insuportável. Ela era apenas uma mulher, uma artesã solitária, sem recursos, sem proteção, à mercê da fúria do mundo. E nesse momento, no fundo do poço, Helena sentiu a sua força se esvair, a sua resiliência se quebrar. A derrota era completa, avassaladora. Ela havia chegado ao seu limite. De repente, um barulho abafado veio do lado de fora. Um som insistente que rompeu o silêncio da noite. Helena levou um tempo para reconhecê-lo, até que uma onda de hesitação a percorreu. Era uma batida na porta, firme e persistente. O que seria aquilo? Ninguém a visitaria nessa situação, a não ser... Uma nova onda de lágrimas a inundou, mas desta vez, misturadas àquele medo, havia uma tênue centelha de esperança, um fio de luz que se insinuava na escuridão. Quem seria? E o que essa presença inesperada traria? A resposta, porém, só viria após ela abrir a porta, enfrentando o desconhecido com um medo que rivalizava com a força de sua desesperança. O medo de que fosse tarde demais, de que a ajuda já não chegasse, a assombrava. E o que aconteceria se a ajuda não viesse? O pensamento a gelou mais do que a chuva que continuava a bater contra a janela. A decisão era sua, abrir ou não abrir a porta. Era a escolha entre afogar-se no desespero ou se agarrar a um fio tênue de esperança, um fio tão fino que poderia arrebentar a qualquer momento. A chuva batia forte contra o vidro, um ritmo frenético que espelhava a agitação em seu peito. Helena hesitou por um longo instante, a mão tremendo sobre a maçaneta. A imagem de Lia, encolhida em um canto da sala fria e úmida, a invadiu, e a culpa a esmagou como uma onda. Como pudera deixar sua filha chegar a esse ponto? Como pudera permitir que o desespero a consumisse tanto? Respirando fundo, tentando encontrar uma força que parecia ter se evaporado, ela abriu a porta. Daniel estava ali, encharcado pela chuva, os ombros curvados sob o peso de uma tristeza que, ela sabia, era tão profunda quanto a sua. Ele não sorriu, não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas a olhou, os olhos escuros e profundos, carregados de um remorso que a atingiu como um soco no estômago. A imagem do homem impecável, o magnata de negócios que ela vira na revista, desmoronou. No lugar dele, estava um homem vulnerável, desfeito, quebrado. A máscara de sucesso havia caído, revelando o homem de coração partido que se escondia por trás dela. E, de alguma forma,
Isso a atingiu mais fundo do que a mentira em si. Ele a ignorou, caminhando diretamente para Lia, que o olhava com uma mistura de curiosidade e medo. Daniel ajoelhou-se, a voz baixa e rouca, quando ele falou com a menina, a ternura em seu tom cortando a escuridão daquela pequena sala. Ele ofereceu a Lia um pequeno urso de pelúcia que ele trazia dentro de uma sacola plástica, protegendo-o da chuva. A menina, hesitante, o abraçou, e um pequeno sorriso timidamente apareceu em seu rosto. Foi o primeiro vislumbre de esperança em horas. Helena observou, sem conseguir desviar o olhar. Daniel, ainda ajoelhado, ergueu o olhar para ela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de arrependimento, de dor profunda, de uma sinceridade bruta que quebrou sua armadura de resistência. Helena, a voz dele estava falha, tremendo sob o peso das palavras que estavam por vir. Eu sei que não há desculpa para o que eu fiz. Eu menti, sim. Eu te enganei. E eu destruí sua confiança. Eu não esperava que as coisas se tornassem tão complicadas, tão devastadoras. Ele se levantou, caminhando em sua direção com uma lentidão quase dolorosa. Cada passo parecia pesar toneladas. E então, ele parou diante dela e disse algo que a fez travar a respiração. Ele não estava ali para se justificar, para pedir desculpas com palavras vazias. Ele estava ali para se entregar à justiça interna que se desenrolava em seu próprio coração. Eu renunciei a tudo, ele sussurrou a voz quase inaudível em meio à fúria da tempestade lá fora. A empresa, a minha posição, ao casamento com Beatriz. Eu lutei com meu pai. Ele não entende, nunca entenderá. Mas eu não me importo mais. Eu me importo com vocês duas. As palavras o atingiram como um raio. Não era apenas uma confissão. Era um sacrifício, um ato de renúncia total, uma entrega completa ao que sentia por ela. Ele havia escolhido o amor, a honestidade, a verdade, acima de tudo o que ele possuía. E isso, de alguma forma, era mais valioso do que qualquer fortuna. Helena sentiu uma onda de calor tomar conta de seu corpo, rompendo o gelo que a aprisionava. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas agora não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio, de esperança renascida, de um amor que havia encontrado sua força, sua redenção. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou, a voz rouca pela emoção. Ela não conseguia olhar nos olhos dele, mas sentia o peso do seu olhar, carregado de um amor tão profundo que a deixava sem ar. Ele segurou seu rosto entre as mãos, seus polegares acariciando suas lágrimas. Não precisa dizer nada, Helena, ele disse, a voz macia como uma carícia. Só me deixe provar que posso consertar tudo. E naquele instante, no meio daquela tempestade furiosa, sob a luz fraca de uma lâmpada, algo inefável aconteceu. A escuridão que havia se apoderado de suas vidas começou a recuar, dando lugar a um clarão de esperança. A luta ainda não havia terminado. As batalhas ainda estavam por vir, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que não estava sozinha. Ela tinha Daniel, e isso era tudo o que importava. A chuva lá fora continuava a cair, mas dentro daquela pequena sala, o sol começava a nascer. A licença, os problemas financeiros, o passado de Vítor, tudo isso parecia menos pesado agora. Daniel havia prometido consertar tudo, e ela, pela primeira vez, acreditava nele. A pergunta agora era, como ele faria isso? E a resposta, isso ainda era um mistério cheio de esperança, pronto para ser desvendado. A chuva lá fora diminuíra para uma garoa fina, mas dentro da pequena casa alugada, o calor da lareira e a presença reconfortante de Lia acalentavam Helena. Daniel não havia aparecido, mas a promessa que ele havia sussurrado, a promessa de consertar tudo, ecoava em seu coração, um bálsamo suave sobre as feridas abertas. Ela observava Lia dormir, o rostinho sereno sob o cobertor de lã, e uma onda de gratidão a invadiu. Ela não estava sozinha. Ela tinha Lia e a promessa de Daniel, um fio tênue de esperança em meio à tempestade que havia passado. Dias se passaram em um turbilhão de atividades frenéticas. Daniel, como um anjo vingador surgido das sombras, agiu com uma eficiência assustadora. Primeiro, um advogado elegante e implacável apareceu na porta de Helena, anunciando que a licença para a barraca havia sido restaurada. Vítor, aparentemente, havia sofrido uma série de contratempos financeiros.
e com a ameaça de uma investigação mais profunda, cedeu. A vitória, porém, não se manifestou como um alívio absoluto. Um amargo gosto de derrota ainda permanecia, pois a conquista não havia vindo de sua própria força, mas da influência de um homem que havia lhe causado tanta dor. Então, o milagre. Um caminhão, com a inscrição "Doações Daniel Monteiro", parou em frente à sua casa. Sua garganta apertou. A ajuda financeira não era apenas um cheque anônimo. Eram materiais, equipamentos, uma nova e bela barraca e até mesmo um estoque de produtos semi-acabados para iniciar a produção novamente. O gesto era tão grandioso, tão incrivelmente generoso, que fez as lágrimas voltarem a escorrer pelo seu rosto, mas eram lágrimas diferentes, lágrimas de gratidão, de alívio, de um começo que parecia tão distante apenas alguns dias antes. Naquele mesmo dia, uma carta chegou. A caligrafia era familiar, elegante, mas hesitante. Helena tremia ao abri-la, sentindo o perfume inebriante do papel fino, um perfume que lhe lembrava momentos de felicidade e também de profunda decepção. Era Daniel. Não era uma declaração apaixonada, não era uma desculpa elaborada. Era um pedido de perdão simples, honesto, desprovido de qualquer pretensão. Ele confessava seus erros, suas mentiras, o peso da sua herança. Sua culpa transparecia em cada linha escrita, um peso que ele carregava com dignidade e arrependimento. A leitura terminou com um pedido para que ela o encontrasse na praça, ao pôr do sol. A dúvida, um monstro faminto, a assaltou por alguns minutos. Mas então, um sussurro suave em seu coração a lembrou da pequena mão de Lia, do sorriso inocente que ela ainda não havia perdido. Ela precisava seguir em frente, pela filha, por si mesma. Perdoar não significava esquecer, mas libertava-a do peso da amargura. O pôr do sol pintou o céu com cores vibrantes, um espetáculo magnífico que refletia a confusão de emoções em seu interior. Daniel estava lá, sentado em um banco sob uma árvore imponente, com os olhos voltados para o horizonte em chamas. Ele não se levantou quando ela se aproximou, apenas estendeu a mão, como se oferecesse sua alma em um ato de completa rendição. Helena. A voz dele era rouca, carregada de emoção. Eu sei que não mereço seu perdão. Ela se aproximou, sentou-se ao seu lado, sentindo o cheiro familiar de seu perfume, um aroma que, agora, não lhe causava mais repulsa, mas uma estranha sensação de conforto. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoções não ditas. O vento agitou as folhas das árvores, sussurrando segredos ao redor deles. Helena, olhando para o mar imenso, sentiu uma grande paz se instalar em seu coração. Ela não precisava de palavras. Ela viu a verdade em seus olhos, um remorso sincero, um amor verdadeiro, bruto e vulnerável. Ela colocou sua mão sobre a dele, sentindo a textura áspera de sua pele, a força contida em seus dedos. Eu te perdoo, Daniel. Ela sussurrou, a voz abafada pela emoção. Mas isso não apaga o que aconteceu. Um sorriso suave, cheio de uma alegria contida, iluminou o rosto dele. Não era um sorriso triunfante, mas um sorriso de alívio, de renascimento. Ele a abraçou, e ela se deixou envolver por aquele abraço, sentindo a força do seu corpo, o calor do seu coração. A chuva havia parado, e o sol da tarde, tímido, mas persistente, espreitava entre as nuvens, pintando um novo amanhecer em suas vidas. Eles ficaram ali, abraçados, assistindo o sol se pôr no mar. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu um profundo senso de esperança. Ela havia encontrado sua força, sua paz, no amor, no perdão e na promessa de um novo começo. Mas uma dúvida persistia, um fio de preocupação que a incomodava sutilmente. Como lidar com o passado? Como lidar com a sombra de Vítor que ainda pairava sobre eles? O próximo passo seria enfrentar essa nova batalha juntos. O aroma de tinta fresca e madeira polida inundava o ar, misturando-se ao doce perfume das flores que adornavam a entrada da nova galeria. A luz do sol da manhã, filtrada pelas janelas altas, pintava o espaço com tons dourados, iluminando as peças delicadas de Helena, cada uma pequena história tecida em cerâmica e fibra. Lia, com seus 6 anos, corria entre as prateleiras, um turbilhão de alegria e energia contida, seu riso ecoando pelas paredes ainda vazias. Helena observava a filha, um sorriso suave e cansado desenhando-se em seus lábios. A exaustão física era palpável,
mas a paz em seu coração era algo que não sentia há anos. O medo, a angústia constante que a acompanhava como uma sombra, finalmente se dissiparam. A galeria, um sonho distante que parecia impossível, era uma realidade tangível, um testemunho de sua força, de sua resiliência e, principalmente, do amor que a cercava. Daniel se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e admiração. Ele segurava uma xícara de café fumegante, estendendo-a para Helena com um sorriso tímido. O aroma forte e reconfortante do café se misturou com os outros cheiros, criando uma sinfonia de sensações que envolviam Helena num abraço aconchegante. "Está lindo, Helena", ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Suas mãos grandes e quentes tocaram levemente as dela, transmitindo um conforto silencioso, uma linguagem universal compreensível apenas entre eles. Helena apertou sua mão em resposta, um gesto simples que carregava um peso imenso de gratidão, de amor, de perdão. Ela olhou para ele, para os olhos azuis tão profundos e cheios de arrependimento, mas também de uma esperança renovada. O arrependimento ainda estava lá, uma sombra tênue que jamais desapareceria completamente, mas era um arrependimento que havia sido completamente expiado. "Obrigada, Daniel", ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. As palavras pareciam insuficientes para exprimir a imensidão de seus sentimentos. Ela se sentia leve, como se uma enorme carga tivesse sido finalmente removida de seus ombros. Lia, percebendo a intensidade do momento, correu até eles, agarrando a perna de Daniel. "Papai, olha!" ela exclamou, apontando para um pequeno vaso de cerâmica decorado com flores vibrantes. A espontaneidade da filha quebrou a tensão silenciosa, trazendo um sorriso espontâneo aos lábios de ambos. Naquele momento, olhando para a filha radiante e para o homem que amava, Helena sentiu uma onda de gratidão imensa inundando sua alma. A vida ainda apresentava desafios, a sombra de Vítor ainda existia, mas agora ela tinha o amor, a confiança e a força para enfrentá-los. Ela havia aprendido que o verdadeiro valor não estava na riqueza material, mas na riqueza dos laços humanos, na força do amor, no poder do perdão. E isso, mais do que qualquer fortuna, era um tesouro inestimável. A tarde transcorreu em um turbilhão de alegria e expectativa. A inauguração da galeria foi um sucesso retumbante. Amigos, clientes e até mesmo alguns rostos conhecidos da antiga praça se aglomeravam, admirando as peças únicas de Helena. O riso de Lia era a trilha sonora perfeita para aquela celebração de superação. Ao final do dia, com a galeria quase vazia, Helena e Daniel se sentaram juntos, observando a cidade iluminada lá fora. A mão dele sobre a dela era um lembrete constante do amor que haviam construído, um amor que floresceu a partir das cinzas da dor, da traição e do desespero. "Ainda me assusta pensar em como chegamos até aqui", disse Helena, sua voz baixa e reflexiva. A lembrança da angústia, da solidão, da luta pela sobrevivência ainda ecoava em seu interior. Daniel entrelaçou seus dedos nos dela, apertando-os suavemente. "Sim", ele concordou, "mas também me enche de orgulho. Você é mais forte do que imagina, Helena, mais forte do que eu jamais imaginei." Ela sorriu, um sorriso que chegava fundo em seus olhos, um sorriso que refletia a paz e a felicidade que finalmente encontrou. Mas, em meio à alegria, um pensamento a atingiu. Vítor. A sombra do passado ainda pairara, um sussurro silencioso, um aviso sutil. A batalha havia sido vencida, mas a guerra ainda não tinha terminado. O sorriso suave de Helena se transformou numa expressão de firmeza, de determinação. A verdadeira jornada estava apenas começando.